Boa noite a todos. Meu nome é Otávio Augusto Mansur Schmidt, sou estudante do IFMT Campus de Campo Novo do Parecis e hoje eu estou aqui para estar trazendo um pouco a respeito do conteúdo estudado na disciplina de Mineralogia, Gênese e Classificação de Solos. Primeiramente, vou estar trazendo os tópicos, que foram abordados na disciplina. Primeiramente, nós temos, os fatores de formação do solo. Em seguida, os processos de formação do solo, aí os atributos mineralógicos, os atributos biológicos e a matéria orgânica do solo e, por fim, os atributos físicos. Bem, primeiramente, a formação do solo ela é influenciada, por combinações de fatores naturais que atuam ao longo do tempo. Os principais deles são o material de origem, certo? Que é o tipo de rocha ou sedimento a partir do qual o solo se desenvolve, podendo ser rochas magmáticas, ou ignéias, sedimentares ou metamórficas, certo? Variando conforme a sua origem, digamos assim. E elas vão ter influência na textura, na mineralogia e fertilidade inicial do solo. Temos o clima, certo? Ou seja, temperatura e precipitação vão estar influenciando a intensidade do intemperismo e atividade biológica, certo? Ou seja, é um exemplo que nós podemos estar dando nessa questão da influência do clima, que regiões quentes e úmidas, elas tendem a formar solos mais profundos, certo? E altamente intemperizados. Nós temos a questão dos organismos, certo? Ou seja, as plantas, animais, micro-organismos e até mesmo nós humanos, eles vão estar afetando a formação do solo por meio da deposição da matéria orgânica, atividade biológica, certo? Aí temos o relevo, ou seja, topografia, que seria a posição da paisagem, ela vai estar influenciando a drenagem da água, a questão da erosão e o acúmulo de sedimentos. Por fim, como nós havíamos falado, todos esses fatores vão estar atuando ao longo do tempo. Então, o quinto fator de formação seria o tempo, certo? Ou seja, quanto mais tempo os outros fatores vão estar atuando sobre o material de origem, mais desenvolvido e diferenciado o solo vai se tornando, certo? Agora nós vamos estar passando pelos processos de formação do solo, ou seja, o que eles são? São mecanismos que transformam esse material de origem, certo? Em solo ao longo do tempo, sob a influência dos fatores de formação. Os principais processos, eles são os processos pedogenéticos múltiplos e os processos pedogenéticos específicos. Os pedogenéticos múltiplos vão estar se referindo à ocorrência simultânea ou sequencial de diferentes processos de formação do solo, certo? E o mesmo perfil ao longo do tempo. E eles vão ser a transformação, certo? Os principais são quatro: transformação, translocação, adição e remoção. Transformação é uma alteração química e biológica dentro do solo, certo? Podemos citar de exemplo a formação de argilas e óxidos, decomposição de matéria orgânica em humus e reações entre minerais e compostos orgânicos. Temos a translocação, que é a movimentação de partículas ou substâncias dentro do perfil do solo. Que exemplo, teremos a eluviação e iluviação. Temos a adição, que é a entrada de materiais no sistema do solo, como por exemplo a decomposição de sedimentos, certo? Pelo tempo. Adição de materiais por atividades humanas, Caso aí vamos colocar das adubação, calagem, certo? Temos também a remoção, que ela é a saída de materiais do solo, como por exemplo lixiviação, certo? E a erosão. Partindo para os processos pedogenéticos específicos, eles são processos, que vão definindo, são os principais processos, e eles vêm definindo, na formação e diferenciação dos horizontes do solo, certo? Ou seja, resultando das características particulares de cada solo, certo? Os principais deles, assim, são muitos para não estar citando em aula, mas os principais deles seriam a pedalização, que seria a formação de agregados estruturais, os PEDs, material de origem do solo, podendo ser o laminar, prismático, bloco angular, bloco subangular, colunar, granular, ou seja, formando os agregados do solo, certo? As estruturas dele. Tem uma laterização, que seria o acúmulo intenso de óxido de ferro, certo? E alumínio por intemperismo químico em climas quentes e úmidos. Tem uma gleisação, que é a redução de ferro e outros elementos por falta de oxigênio em solos permanentemente saturados com água.
Temos a podissolização, que é a aluviação, certo? Ou seja, a remoção de material orgânico e metais, ferro e alumínio de horizontes superiores. E iluviação, ou seja, acúmulo em horizontes mais profundos. Tem a argivilização, que ela é a remoção de argilas de um horizonte e acúmulo em outro. Temos a calcificação, que é o acúmulo de carbonatos em regiões semiáridas. Salinização, que é o acúmulo de sais solúveis no perfil do solo. Descalcificação, ou seja, a remoção de carbonatos por lixiviação. Melanização, que é o escurecimento, do solo pela incorporação de matéria orgânica. A ferruginação, que é o acúmulo localizado de ferro, formando concreções ou nódulos. E a umidificação, que é a formação e acúmulo do humus, a partir da decomposição da matéria orgânica. Esses eu diria que são os principais, processos pedogenéticos específicos, certo? E cada um vai estar atuando referente a uma coisa, certo? Referente à estrutura do solo, coloração e por aí vai. Então, nós partimos para atributos mineralógicos do solo, certo? Que eles se referem, aos minerais presentes no solo, especialmente na fração argila, que influenciam fortemente nas propriedades químicas, físicas e comportamento do solo. Eles são importantes, para a fertilidade, retenção de água, troca de nutrientes, formação da estrutura do solo. Os principais atributos seriam o tipo de mineral predominante, minerais primários que derivam diretamente do intempério das rochas. Temos o quartzo, o feldspato, o mica, certo? Estão presentes, principalmente na fração areia e silt do solo. Temos os minerais secundários, que são as argilas, certo? Que formam-se pela alteração de matérias-primas e são responsáveis pela maioria das propriedades químicas do solo. Exemplo, temos a caulinita, gibsita, goetita. Seguindo o ponto que eu gostaria de estar dando ênfase é a capacidade de troca atiônica, ou seja, o CTC, que ela está relacionada à mineralogia da argila. Ou seja, a argila 2:1 tem uma alta CTC, 1:1 uma baixa CTC, óxido de ferro, alumínio, uma CTC muito baixa, certo? E o que seria a CTC? Ela é praticamente tão importante quanto a fotossíntese, certo? Porque ela vai ser, digamos assim, que a caixa de água do solo, ela vai ser a capacidade do solo de estar retendo os cátions, que são extremamente importantes para plantas, porque os cátions são os nutrientes mais essenciais, por exemplo, potássio, nitrogênio, fósforo, Então, ela é extremamente importante. E nós temos a questão também da coloração do solo, certo? Que ela é determinada por óxidos como óxido de ferro, ou seja, goetita, hematita, levando as cores amareladas e avermelhadas, certo? A questão da matéria orgânica e minerais escuros, que trazem uma coloração mais escura ao solo, certo? Aí nós vamos estar partindo para os atributos biológicos, certo? A matéria orgânica do solo, que são fundamentais para a fertilidade do solo, saúde e sustentabilidade do solo, e afetam diretamente, os processos de ciclagem, estruturação, retenção de água, resistência à erosão, e até mesmo trazendo uma melhora na CTC do solo também, Aí, respeito aos atributos biológicos do solo, eles envolvem os organismos, certo, no solo, e suas atividades de micro-organismos, mesofauna e macrofauna, atividade biológica, Aí temos a questão da matéria orgânica, certo, que ela é composta por resíduos vegetais e animais em diferentes estágios de decomposição, certo? E as principais funções delas, seriam a melhora na estruturação do solo, certo? O aumento da capacidade de retenção de água, a questão do estímulo da atividade biológica, certo? A complexização de metais contribui para o sequestro de carbono também. E em seguida nós vamos para atributos físicos, certo? Que são as características relacionadas à estrutura, textura, densidade e porosidade do solo. A textura, ela é a proporção relativa, de areia, silt e argila. A estrutura, ela forma com as partículas dos solos, se agregam, certo? Temos a questão da densidade, que ela é a massa do, que é a densidade, que ela temos vários tipos de densidade do solo, e a porosidade, certo? Que ela pode ser dividida em macroporos, microporos, que são a totalidade de espaços vazios entre as partículas, certo? Temos a consistência e a resistência à penetração, que ela reflete a resistência do solo, esforço mecânico, certo? E a cor do solo, que ela indica a deposição mineral e teor de matéria orgânica. E com isso, então, nós finalizamos nossa aula, certo? Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora e muito obrigado e até a próxima.